Olá! Nesse vídeo, veremos alguns conceitos mais avançados sobre o tratamento estruturado de exceções em C++. Como visto anteriormente, em C++ podemos lançar exceções que são de qualquer tipo, inclusive tipos definidos pelo próprio desenvolvedor. Para criar essas exceções, podemos especializar tipos que já pertencem à hierarquia de classes de exceções já definida na biblioteca padrão da linguagem. Geralmente, vamos herdar diretamente da classe mais geral, exception, mas também podemos herdar de subclasses. Além disso, sempre que possível, o recomendado é tentar usar os tipos já existentes, pois definem um padrão da linguagem. Entretanto, ao criarmos nossas próprias exceções, podemos ter um melhor tratamento para casos específicos do nosso programa. E ao utilizar orientação a objetos, conseguimos encapsular dentro de uma mesma estrutura várias informações sobre o erro. Vejamos esse exemplo. Nós temos uma classe para representar uma conta bancária e que basicamente tem um método para fazer saques. Entretanto, para fazer o saque, queremos garantir que a conta possui saldo suficiente, ou seja, o valor não ficará negativo depois. Criamos um pequeno método auxiliar para nos ajudar nessa tarefa. Caso a operação seja inválida, ou seja, a conta não possua saldo suficiente, vamos lançar uma exceção. E essa exceção está definida aqui em cima. É uma classe que herda de exception. Nós podíamos apenas fazer isso e já seria possível ter um catch para capturar esse tipo específico. Aqui, nós estamos apenas redefinindo o método what para já imprimir uma mensagem sobre o erro. E agora, onde quer que fôssemos chamar o método sacar, poderíamos colocá-lo dentro de um try e definir um catch específico para o que desejamos capturar. Olhando então o nosso código, nós temos a definição de uma nova exceção para o nosso caso específico e essa exceção está sendo lançada aqui dentro desse método. Se nós formos observar, ao fazer a chamada então de sacar, não foi feito nenhum tipo de depósito, o valor é zero, vai ser negativo e será feito então o lançamento da exceção que será capturada aqui fora. Como nós já vimos também, nós poderíamos simplesmente colocar a exceção mais geral, porque nesse caso a nossa classe é uma filha da classe exception. Ao rodar novamente o nosso código, a gente vê que continua funcionando. E é claro, se o nosso método, se a nossa hipótese fosse validada, se a gente tivesse um valor ali, o nosso programa ele faria o depósito, faria o saque e finalmente continuaria com a impressão daquele valor após o saque, que é o fluxo de execução normal para o nosso programa. Vamos analisar agora esse outro exemplo. Ao definir uma nova exceção, além de não precisar ser uma classe, ela também não precisa herdar das classes já existentes na linguagem. Mas, como falamos, herdar dos tipos existentes favorece a padronização do código. Geralmente, vamos colocar um catch do tipo exception quando queremos garantir que exceções de qualquer tipo daquela hierarquia serão capturadas. Entretanto, se o tipo definido não faz parte da hierarquia, ela não será capturada por esse catch. E agora? C++ possui um operador ainda mais genérico, esses 3 pontinhos, que realmente podem ser usados para capturar qualquer tipo, seja uma classe, seja um tipo primitivo, seja da hierarquia, mas como já falamos anteriormente, o uso de tratadores muito genéricos é considerado uma escolha pobre de implementação, pois o tratador captura qualquer tipo de exceção e acaba não tirando proveito de um tratamento mais específico. Logo, esse catch ele deveria ser evitado, porque às vezes um erro que deveria ser tratado vai ser capturado aqui, não vai receber o correto tratamento e ele vai acabar
sendo ignorado para o restante da execução. Em algumas situações, não sabemos como ou não queremos tratar uma determinada exceção em um escopo específico, ou até mesmo queremos fazer um tratamento parcial. Nesses casos, podemos relançar uma determinada exceção. Ou seja, a ideia aqui é passar a exceção para frente, transferir a responsabilidade de tratamento para outro bloco catch. Para fazer isso, iremos chamar novamente a instrução throw, só que agora dentro do bloco catch. Como vamos estar dentro de um bloco catch, não vamos precisar passar nenhum parâmetro. A exceção que será relançada será o mesmo objeto que foi capturado. Lembrando que geralmente o catch está trabalhando com uma referência. Até é possível passar outros parâmetros, mas também não é recomendado, porque pode acabar gerando comportamentos inesperados. Nesse exemplo, o método test lança uma exceção que é capturada também dentro dele. Mas digamos que gostaríamos de fazer apenas um tratamento parcial, que é imprimir uma mensagem de erro, mas passar a responsabilidade de um tratamento mais específico para frente. Para isso, bastaria chamar a instrução throw, que será responsável pela propagação da exceção que foi capturada nesse mesmo catch. Fazendo a propagação, a exceção vai poder ser capturada novamente em outro contexto. Inclusive, ela pode ser capturada e relançada várias vezes. Vamos verificar a execução. No nosso código, nós temos a definição da nossa exceção específica e aqui dentro nós estamos lançando e capturando. E além disso, é feito novamente o relançamento, a propagação dessa exceção. Se nós formos observar, aquela exceção do tipo myException, ela foi capturada duas vezes, dentro desse primeiro catch, imprimindo ali a primeira mensagem, e novamente dentro desse catch mais externo, que imprimiu uma outra mensagem. E é importante deixar claro que a propagação é diferente da não captura da exceção em um contexto interno. Então, por exemplo, digamos que nesse método eu não quisesse realmente fazer nenhum tipo de tratamento. Eu poderia apenas fazer o throw. E se eu tivesse aqui uma outra mensagem qualquer, apenas para ilustrar, mensagem. Ao executar esse método, nós vamos ver então que, ao ser lançada essa exceção, o fluxo de execução é desviado, ou seja, não é feito nenhum tratamento. Quando nós estamos falando de propagação, a ideia é geralmente fazer um tratamento parcial e passar aquela mesma exceção para frente, permitindo com que ela seja tratada novamente em um outro escopo. Para concluir, vamos falar sobre especificações de exceções. Essas especificações são um recurso de C++ para indicar a intenção do programador sobre os tipos de exceção que podem ser lançados em um determinado escopo. Elas devem ser indicadas nas próprias assinaturas dos métodos. Por exemplo, em C++, vamos usar a instrução throw. Já em C++ 17 ou versões ainda mais recentes, o padrão foi alterado para a instrução noExcept. Apenas para fazer um paralelo, essas instruções funcionam de maneira parecida, mas não igual, ao throws da linguagem Java. A principal diferença é que, em C++, as exceções que podem ser lançadas não são verificadas em tempo de compilação, que é algo que ocorre em Java. Só destacando aqui a funcionalidade das especificações de exceções e as diferenças entre as versões de C++. Ao usar o comando throw sem parâmetros ou o noExcept true, estamos dizendo que garantidamente aquele escopo não vai emitir nenhuma exceção.
Também podemos chamar a instrução throw, informando qual tipo específico de exceção pode ser lançada. E nas versões mais recentes, também podemos usar o noExceptFalse apenas para informar que alguma exceção não específica pode ser lançada. Apenas para ilustrar, digamos que no exemplo da conta bancária, eu quisesse garantir ao usuário do método que nenhuma exceção seria lançada ou propagada pelo método sacar. Essa garantia faz parte do contrato do método. Se por alguma razão, a partir daquele escopo, alguma exceção for lançada, então o nosso programa pararia de maneira abrupta. E esse seria o caso nesse exemplo bem simples, pois nós sabemos que ele pode lançar uma exceção. A ideia aqui é funcionar quase que como uma asserção para o contrato, ou seja, para o possível comportamento do método. Para concluir essa parte sobre programação defensiva que estudamos nas últimas aulas, vamos fazer um breve exercício. Tire alguns minutos e analise o seguinte código. Considerando todos os conceitos vistos, esse código é bom? É robusto às situações inesperadas? Como pode ser observado, ele basicamente faz a leitura de uma entrada. E a partir dessa entrada, que deveria ser uma string, ele retorna os últimos caracteres a partir de uma posição fixa informada, n. Mas o que aconteceria se uma entrada inválida for passada? Teríamos um problema, certo? Como poderíamos melhorar esse código? A primeira coisa seria fazer o tratamento utilizando exceções, adicionando um try-catch. Mas e agora? Será que temos o comportamento desejado? Será que gostaríamos que o programa simplesmente terminasse a execução caso uma entrada inválida fosse informada pelo usuário? Talvez pudéssemos fazer uso de um loop de validação. Nesse caso, a ideia é o programa continuar rodando e esperando uma entrada válida para fazer a operação desejada. É claro que essa espera ocupada, ou seja, dentro de um loop, nem sempre vai ser a solução mais eficiente. Aqui é apenas para ilustrar um possível comportamento. Vamos verificar a execução. Nessa interface, as entradas devem ser informadas aqui. Ao executar então o nosso código, nós vamos ver que nós precisamos de uma string que tem pelo menos 10 caracteres, o que não é o caso da primeira entrada. Nesse caso, nós temos então a emissão da mensagem de erro. Novamente, o loop é executado e uma nova entrada é verificada. Nesse caso aqui, nós temos 10 caracteres e mais a mensagem teste novamente. Nesse caso, a validação está correta e é então recuperado apenas o finalzinho dessa string passada como parâmetro, que é a mensagem de teste. Apenas para ilustrar, no momento em que eu recebi uma entrada válida, o meu código executou e foi finalizado. Mas se eu não tivesse essa entrada válida, se nós fôssemos observar, o nosso código ficaria continuamente esperando por uma nova entrada válida. Logo, esse tipo de tratamento tem que ser usado com muito cuidado. Nos últimos vídeos, falamos dos benefícios do tratamento estruturado de exceções. Entretanto, também é necessário tomar cuidado ao usar essa técnica, pois alguns problemas podem aparecer se ela for utilizada de maneira incorreta. Nunca misture lançamento de exceções com retorno de códigos de erro. Isso prejudica o entendimento e a manutenção do código. Entenda corretamente o processo de desenrolamento da pilha e controle corretamente o fluxo de execução. Atenção ao lançar exceções em destrutores, pois isso pode interromper imediatamente a execução do programa se for feito durante o processo de stack unwinding. Finalmente, sempre capture as exceções por referência, evitando assim qualquer problema com o gerenciamento da memória.